Eles estão comemorando 30 anos de parceria. Bom, e pelo tempo que eu já estou trabalhando ao lado do Ney Hamilton, eu imagino que um dos dois esteja virando santo, né? Pelos cabelos brancos e por ter abandonado os vícios, eu acho que pode ser o Nelson Cavaquinho. Mas por outras razões também pode ser o Guilherme de Brito. E, ao longo desses 30 anos, houve assim muitas brigas, ou qual teria sido, digamos, a última briga entre vocês dois, hein? Quem se lembra? Olha, interessante é que às vezes eu sou observado por alguém que diz assim, poxa, Guilherme, como é que você conseguiu conviver com o Nelson tanto tempo? Porque o Nelson é um jeito muito bom, um coração boníssimo. O Nelson não passa por um pobre sem dar uma esmola. Mas o Nelson também tem aquele de repente, principalmente quando ele bebe, agora não, agora ele está parado, mas quando ele bebe tem lá o dia que ele está disposto a dar uma bronca. E eu tenho levado uma opção de bronca do Nelson. Do música que você não está tanto tempo parado aí, não quer nada e tal. Mas eu sou assim muito calmo e vou aceitando, entendo porque o Nelson me dá bronca, e com razão, geralmente com razão, de maneira que nunca houve assim um aborrecimento entre nós. Eu sei que o santo da sua predileção, Guilherme de Brito, é São Francisco de Assis, né? Inclusive já disseram até que eu exploro São Francisco de Assis. Porque pinta o São Francisco? Porque pinta São Francisco de Assis. Mas não é que eu acho São Francisco de Assis bonito justamente por ele estar sempre rodeado de aves, de pássaros, de animais. E eu gosto muito dos animais também, e de passarinho. Inclusive hoje eu fiz negócio num curió. O Nelson estava lá em casa e viu, né, o Nelson? Um camarada chegou lá para me vender um curió. E eu sempre vivi lidando com passarinho, com cachorro. Eu tenho um cachorro adorável, Bruno, que Bruno, é meu amigo. Quando eu estou em casa, ele está sempre perto de mim. De maneira que é por essa razão que eu gosto de São Francisco, porque pinto muito São Francisco. Bom, nesse caso eu vou arriscar um palpite. Vai ver que o Nelson gosta de São Jorge por causa do dragão. Eu ganhei muita fé, sabe? Desde criança, desde garoto, que meus pais eram muito chegados à fé. Então eu fui entendendo umas certas coisas e comecei a acreditar em Deus, sabe? Que graças a Deus hoje não saí de casa se não rezar, se não pedir a Deus que me livre todos os males, a mim, minha família, a todos, né? E se eu passo, se eu embarco numa condução, já estou pensando em Deus. Quando eu salto, a mesma coisa. E eu não posso ver uma criatura pedir esmola, porque às vezes eu dou uns 10 metros adiante e já tenho que voltar, porque, poxa, em casa, graças a Deus, está tudo bem, como é que essa criatura pedindo esmola, essa coisa, com criança, aí tem que voltar, sabe? E não tem atrasado nada a minha vida, sabe? Esse modo de eu pensar, sabe? Ô Guilherme, o Saraldi começou o especial falando das duplas, né? De um aguentar o outro. No caso da dupla de vocês, o Nelson Cavaquinho foi que deixou de beber, de fumar, né? Tá assim, numa ótima, tá um pouco aborrecido às vezes, talvez por isso. E no nosso caso é o Saraldi que deixou de fumar. Quer dizer, os pecadores continuamos sendo você e eu. Você e eu, mas eu também estou proibido de fumar pela minha mulher. Ela está sempre brigando comigo, mas eu trago sempre um cigarro escondido e me tranco lá no meu ateliê para fumar, sem ela ver. Agora, das parcerias, das músicas feitas em parceria, qual foi que deu mais trabalho, hein? Olha, para o nosso trabalho, nunca houve trabalho, certo? Porque o Nelson sempre me deu, antigamente, isso em 1950, 1960, nós íamos para a Praça Tiradentes, para o Cabaré dos Bandidos, tomar cerveja preta. O Nelson bebia muita cerveja preta. E nós, entre uma cerveja e outra, ali saía um samba. O Nelson tinha uma ideia, sempre ideia muito esquisita, né? Nelson ia procurar cada tema que eu dizia, mas Nelson, mas isso não pode. O Nelson um dia propôs a mim fazer uma música falando do aborto. Hoje todo mundo fala em aborto aí, mas antigamente não. E de maneira eu disse, Nelson, mas isso é um tema que não vai. Não, a gente tem que dar um jeito, tá certo? Então, fizemos muita música assim no Botequim, músicas que estão esquecidas, porque o Nelson não controla a coisa. Eu um dia entendi que tinha que botar em dia, porque as pessoas perguntam quantas músicas vocês já fizeram, e eu não sei dizer. Um dia eu procurei organizar
E cheguei à conclusão que não dá, de manhã que continuamos sem saber quantas músicas nós temos gravadas e quantas músicas por gravar e quantas músicas nós esquecemos, porque eu já esqueci. Não dá nem para fazer uma média, não, Guilherme? Não, assim que eu sei de uma coisa, a gente não tem nada, não anota nada de... Não sei, o Guilherme parece que não é assim também. Então tá tudo na recordação, sabe? Às vezes eu me lembro, às vezes quero me lembro esqueço um pedaço da letra. E às vezes criaturas, eu estou na rua, eu digo, Nelson, você conhece essa música? Isso é coisa bonita, hein? Quando acaba a música minha ser minha, quando não é minha só, dele também, sabe? E assim, o jeito às vezes dizendo, eu fiz essa música, você fez nada, rapaz, você é meu, o que é? Fez o quê? O Guilherme falou sobre essa música do aborto, eu acho que eu me lembro dela, é uma música até importante no repertório de vocês, não é? Não, é uma música que não apareceu muito, não. Ela foi gravada no LP que eu fiz na Eldorado. Mas não sei, talvez pelo motivo não tenha tido muita aceitação, porque eu condeno a mulher, na letra nós condenamos a mulher que pratica o aborto. E como tem muita mulher aí que tá nessa jogada, naturalmente o negócio não deve ter sido bem aceito. Vocês podiam mostrar pra gente aí, que tal, hein? Nós podíamos, sim. Como é que ela se chama mesmo? Traço de União. Faz um Lá menor. Lá menor, né? Pega aí o meio. Lá menor? Lá menor. É lá. Deus que te ajude e perdoe, o teu pecado nunca é tarde pra se pedir perdão a Deus. É grande o teu erro, me revolto em pensar, somente Deus pode te perdoar. Deus que te ajude e perdoe, o teu pecado nunca é tarde pra se pedir perdão a Deus. É grande o teu erro, me revolto em pensar, somente Deus pode te perdoar. Fugiste do dever daquela hora tão sagrada, és a mãe desnaturada. Fugiste de uma grande paixão, sem ver que destruías nosso traço de união. Deus que te perdoe. Esqueci. Mas aí que tá, a gente volta lá. Depois a gente acerta. A gente volta. Não tem a menor importância. Aquela hora tão sagrada, és a mãe desnaturada. Mataste o fruto de um amor, de uma grande paixão, sem ver que diz... Bom, agora nós temos que voltar lá, né? Tudo bem, a gente segue depois, A gente segue? Segue. Agora eu queria saber aquele verso que um inveja do outro. Que um dia na parceria alguém deu aquele verso que despertou no Nelson Cavaquinho uma certa inveja em relação ao Guilherme de Brito. Você se recorda desse verso? Qual verso? Nelson. Não sei. Qual? Eu queria que vocês... Se houve assim alguma vez que vocês estavam fazendo uma música e de repente um soltou um verso que o outro tem invejado. Puxa, por que eu não pensei nisso? Nelson, se houve assim, deixa eu ver. O Nelson tem muita coisa bonita, muita música bonita que o Nelson tem. Eu às vezes encontrei por 2 vezes o Guilherme tocando a primeira música, ele fez a segunda, até muito boa, sabe? É isso aqui. Foi tão bom pra ela, dei meu nome a ela, tudo no princípio era flores, sem saber que eu era demais entre seus amores. Agora isso mesmo. Eu lembro, sim. Mas são coisas que a gente tem que ver se encontra, mas quando não é ele, sou eu, sabe? Porque Guilherme, você quer ver uma coisa? Nós temos músicas que algumas foram gravadas, e não foram bem por falta de divulgação, né? Assim como Garça, né? Tem Garça, tem uma música que nós não podemos ser, não foi... Parece que o Guilherme botou a segunda, eu fiz a primeira, uma coisa assim, que na ocasião que quase na semana que o Getúlio morreu, Getúlio Vargas.
Então essa música não podia, essa música nunca será gravada, sabe? Porque a letra, naquela época, se gravasse naquela época, ficaria, ó. Você lembra, Guilherme? Eu não lembro, não. Peraí, não. Você canta porque eu não lembro. Não, é o seguinte. Eu como disse a você, o Ney e Saroldi, o Nelson às vezes chega perto de mim e diz, vamos compor falando a esse respeito. Então um dia... Escolhe o tema, né? Eu escolho o tema, o aborto. Então, falando do suicida, do indivíduo, e nós fizemos esse samba, a arma do covarde. Foi na ocasião que eu morri, eu não podia, né? E de maneira que, justamente naquela ocasião em que houve aquele problema com Getúlio, e a coisa ficou assim parada. Mas foi uma coincidência ou foi por causa da morte de Getúlio que vocês fizeram esse samba? Não, foi uma coincidência. Foi coincidência, né? Não tinha, foi nada com os caras. Sim. A gente não ia fazer isso, né? Sem, como é que se diz? Depois do caso feito, ou acontecido, a gente não seria incapaz de... Mas é que já estava feito, foi uma semana antes, mais ou menos, que nós fizemos isso. Depois aconteceu o suicídio. Mas se tu lembra, canta aí, Nelson, pra nós ouvir. A arma do covarde é o suicídio, é vencer. É um erro que eu sempre condenei. Existe sempre alguém que troca a vida pela morte. Peço sempre a Deus para não me dar essa sorte. Quiser viver eternamente, servindo de exemplo a esta gente. Eu vivo triste, sou um desgostoso, mas acho o meu viver tão precioso. E o começo, hein? Como foi aquele primeiro encontro? A música que motivou o primeiro encontro de vocês? Ou o primeiro não foi musical? O primeiro encontro. O Nelson, eu morava em Ramos, e eu conto sempre essa história. Minha filha Diana vai me criticar, diz assim: pô, papai, o senhor só sabe contar isso? Eu não posso contar outra coisa. Quando me perguntam isso, eu tenho que repetir sempre. Eu morava em Ramos e eu trabalhava na casa Edson. De maneira que eu saía para trabalhar, eu ia de trem, saía de casa às 7 horas da manhã, eu ia pegar o trem às 7 horas. Eu passava no botequim São Jorge, um café que tinha em Ramos, e via aquele aglomerado assim. Eu digo, que será que morreu alguém aqui e tal? Houve algum problema. Eu chegava lá, era o Nelson com violão e rodeado dos amigos dele, o Nelson cantando, tocando violão. Então eu quis me aproximar do Nelson, porque eu já tinha feito alguma coisa, já tinha gravado com Augusto Calheiros e sempre tive simpatia pelo Nelson, as músicas do Nelson. Então eu fiz a primeira parte de um... mas acontece aí, tem um detalhe interessante. Eu parava ali, dava uma paradinha de 5 minutos, porque tinha um horário para me pegar no serviço, e trabalhava o dia inteiro, essa coisa. Saía, trabalhava às 6 horas da tarde, pegava o trem, subia. Quando eu saía, chegava em Ramos, continuava aquele aglomerado lá. O Nelson estava lá ainda cheio de cana. Ainda estava matando o dragão. Sério mesmo. Estava com a mesa cheia de cerveja preta, o Nelson tocando alendo pimenta, essa coisa. De maneira que então eu achei o Nelson assim acessível. Eu disse, poxa, eu vou ver se me aproximo do Nelson. Então eu fiz a primeira parte de um samba, que foi a nossa primeira música gravada por Ruth Amaral, né, Nelson? Acho que foi Ruth Amaral. Ruth Amaral, é Garça. Então é assim, eu fiz a primeira, mostrei o Nelson fez uma segunda muito bonita. Então essa foi a nossa primeira música gravada. Lá menor. És uma garça vadia, voando na orgia sem ter direção, em busca de pérolas raras, de joias bem caras pra tua ambição. Fugida de um ninho pequeno, num lago sereno que foi todo teu. Mergulhas neste lodaçal, procurando no mal o que o bem não te deu. Com gargalhadas alegres e perfumes, levas os pacatos coitados ao fim. És uma garça sem ninho e pensas que o lodo é o teu bom caminho. És uma garça vadia, voando na orgia sem ter direção, em busca de pérolas raras, de joias bem caras pra tua ambição.
Fugida de um ninho pequeno, num lago sereno que foi todo teu. Mergulhas neste lodaçal, procurando no mal o que o bem não te deu. Nelson e Guilherme, eu sei que vocês gostam de mim, então vocês não vão ficar aborrecidos se de repente eu fizer alguma pergunta assim, um pouco mais embaraçosa. Não vão ficar zangados comigo, não, né? Vamos, não. O Nelson está com uma cara de zangado agora, que ele está sóbrio, eu fico até com um pouco de medo. Mas eu queria saber uma coisa, a parceria dupla, a parceria de vocês, já vendeu alguma música? Ou já comprou? Já aconteceu, né, Guilherme? Parceria que a gente demos. Bom, o Nelson... Não mesmo, não? Não, o Nelson, não com a parceria nossa, não. Mas o Nelson já vendeu muita música. Eu sei que o Nelson já vendeu muita música. Inclusive tem um detalhe muito interessante do Nelson aí, que eu vou pedir para ele contar, que vocês vão achar muito interessante. Mas nas nossas músicas, naquela época, o Nelson, a situação muito ruim do Nelson, a minha um pouquinho melhor, porque eu trabalhava... Você já tinha seu emprego certo, eu né? tinha um emprego, embora ganhasse pouco, sempre... O Nelson não tinha emprego certo. O Nelson nunca teve emprego certo, né? Não, o Nelson tinha emprego, mas ficava 15 dias no emprego e saía. De manhã que a situação do Nelson era muito pior. E eu, na medida do possível, naquilo que eu podia, às vezes a passagem pro Nelson e tal, na Praça Tiradentes. Mas então o Nelson arrumava parceiros para nossas músicas. Eu, muito contra a minha vontade, mas Nelson dizia, Guilherme, nós vamos arrumar uma grana e tal, etc. Então, em alguma das nossas músicas, entraram parceiros arrumados pelo Nelson e que, na ocasião, serviu, porque... embora eu fosse contra a minha vontade, mas sempre apanhamos algum dinheiro. Mas parceiros que entraram na nossa música. Agora, o Nelson vendeu muita música. Antes da nossa parceria, o Nelson vendeu. E tem uma história muito interessante, que eu não sei se o Nelson se lembra. Disse o Nelson que eu estava apertado, porque o Nelson, para dormir... Eu posso contar, Nelson? Pode, como é que não pode? Então, o Nelson disse que queria dormir... E eu não podia pagar lá o quarto, lá o negócio. Então o camarada lá do quarto, que eu não sei como é o nome dele, ele é que sabe, diz, olha aí, tem um samba aí que eu deixo você dormir. E o Nelson vendia o samba, quer dizer, dava o samba pro cara em troca de 1, 2, 3 dormidas, eu não sei como era o negócio. Mas disse o Nelson que um dia estava duro e ele viu aparecer um camarada lá que comprava música. Então o Nelson, na hora, improvisou, fez um samba, estava com violão, fez ali o samba e escreveu e tal, etc. E virou pro cara e disse assim, vem cá, eu tenho um samba aí para vender. Aí o cara disse, tal, quanto é? Não sei quanto é que o Nelson vendeu o samba. 5 mil reais, 5 mil reais. 5 mil reais. Aí o Nelson cantou aquilo que ele havia feito na hora ali. E o cara pegou, tá bom, gostei e tal, deu os 5 mil reais ao Nelson. Nelson saiu com dinheiro e foi fazer o que tinha que fazer, e o chefe foi embora. O Nelson esqueceu. Quando foi no dia seguinte, o cara veio ao Nelson, aquele samba que você me vendeu, como é que... Porque eu esqueci, não sei o que lá. Ele disse, eu também não lembro mais, porque ele havia feito na hora ali. Não é isso, não é assim, era uma dureza danada, poxa. Dureza mesmo. O samba desapareceu, então, né? Esqueci. Depois me deixou de molho, viu que o negócio era... Não havia jeito mesmo, sabe? Naquele tempo havia muita atrapalhada, só não só vender música, era Supapa, Navalhada, falecido Zé Pretinho, aquele pessoal todo. Era tudo, quando roubar, falecido Kid Pepe, também só andava. Conheceu o Kid Pepe? Sim. Kid Pepe foi lutador de boxe também, né? Não tinha alguma coisa assim? Boxe, é verdade, é. E era assim, agora não, agora já está mais... Agora a coisa não estamos falando negócio de briga por causa de música, nada disso. Em compensação, existe briga por muitas outras razões, né, Nelson? Caso sério. Por falar nisso, direito autoral, como é que vai, hein? Por falar em dinheiro e músicas vendidas, compradas, vocês estão recebendo bem hoje em dia, depois de 30 anos de parceria? Direito autoral vai assim. Pelo seguinte, inclusive eu vou contar aqui uma história que eu achei interessante. O Nelson desconhece essa história, ele vai tomar conhecimento exatamente nesse momento. Em primeira mão, viu, Nelson? O meu filho Juarez encontrou-se com um amigo que estuda não sei aonde, numa faculdade, não sei das quantas aí, e disse ele, Juarez, eu soube de um caso aí que eu achei esquisito, fiquei chocado com a coisa. O professor lá na faculdade, que eu não sei qual é, o Juarez veio me contar, meu filho todo ofendido com a história.
Então, ele disse assim, ó, o professor lá dando aula, falando, ou não sei, aula a respeito da música popular, disse assim, ó, a música é um negócio muito ingrato, a arte, aqui no Brasil, o negócio está muito ruim, porque vocês sabem de uma coisa, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, uma dupla que todos conhecem e tal, etc., eles têm vários sucessos e, entretanto, continuam na miséria. Essa é a expressão que o cara usou, o professor lá. De maneira que o meu filho, poxa, mas na miséria, meu pai veio me contar um negócio todo ofendido. Então, de uma certa forma, eu disse ele, não, de uma certa forma o tal professor está certo. Porque se eu e o Nelson tivéssemos que viver unicamente do nosso direito autoral, atualmente, e que está um pouquinho melhor, depois do que surgiu o ECAD, se nós tivéssemos que viver unicamente do nosso direito autoral, realmente nós iríamos viver muito mal. Porque o Nelson, graças a Deus, hoje tem uma vida melhor, como eu também, mas porque o Nelson é um camarada que vive lutando, ele vai daqui para São Paulo, ainda agora ele está dizendo que tem que ir a Brasília, pega um ônibus aqui, vai para Brasília, para ganhar um cachê muito pequeno, e vai a São Paulo, e vai a Belo Horizonte, sempre de ônibus para lá e para cá. E hoje ele é aposentado, então tem a aposentadoria dele certa, tem os cachês que ele ganha fazendo os seus shows, e de maneira que ele vai vivendo, fazendo a casa dele, comprou uma casa agora na Penha, que está reformando. E eu sei do sacrifício que existe, porque o Nelson não conseguiu a reforma, não está construindo uma casa, não, está reformando uma casa, e eu sei do sacrifício que o Nelson tem para fazer a reforma aos poucos, coisa que ele não conseguiu até hoje. E eu, se estou um pouquinho melhor também, é porque, independente da minha aposentadoria, que eu sou aposentado, eu pinto meus quadros, faço cerâmica e estou sempre vendendo um quadro ou uma cerâmica, porque se nós fôssemos viver exclusivamente do direito autoral, nós ganhamos por mês, se dividirmos o que nós ganhamos, menos que um salário mínimo, eu e o Nelson. De maneira que se nós vivêssemos unicamente do direito autoral, eu não sei como é que nós iríamos morar, como é que nós iríamos viver. Por essa razão é que eu dei razão ao tal professor, porque se realmente nós fôssemos viver unicamente do direito autoral, talvez estivéssemos morando embaixo da ponte. Ô Nelson, e você não tem nenhuma distração, não fala da música em casa, você não faz nada, não? Você quer saber uma coisa? Eu em casa, principalmente na madrugada que eu acordo, eu me lembro tanta coisa, meu tempo de criança, eu me lembro o dia de amanhã, sempre me lembro, né? E acontece que a minha vida em casa quase não pega violão, nada disso, né? Fica meditando, Quando eu estava bebendo umas canas, chegava em casa de madrugada e depois chegava umas 3, 4 horas da manhã, aí que eu ia fazer música, porque a hora melhor sempre pra mim foi essa, de madrugada todo em silêncio, né? Mas em casa eu quase não procuro, só acabo de almoçar, vou pra cama, né? Vou descansar, aquela coisa, dá um sono bom, poxa. Eu às vezes tenho que fazer show ir pra fora. Eu digo, mas que coisa, agora na hora do sono, que eu vou ter que sair daqui, mas me lembro do dinheiro, sabe? E é assim. E acontece que, graças a Deus, como o Guilherme disse, não só o nosso jeito, essa coisa toda, mas sempre dá pra gente controlar a coisa, sabe? Graças a Deus, né? Que já pra mim na época passada, eu passava mal mesmo. Quem me dava dinheiro, às vezes eu passava, era Zequete, Guilherme, que trabalhava lá na casa de máquina, como é Edson, né? Casa Edson. Isso ainda que me arranjava dinheiro para passar de bonde, aquela coisa toda. Hein? Eu também vendia o que eu tinha vendido, sabe? Negócio de música, aquela coisa toda. Mas graças a Deus agora eu não tenho que me queixar da sorte. Agradeço muito a Deus, sabe? De eu estar nessa situação que cheguei. E tudo bem. Né? O Guilherme e Nelson, não sei se era pedir demais, mas que tal se vocês mostrassem aí uma música de vocês que vocês tenham dado parceria assim para uma outra pessoa e tal, naquele esquema de dureza? Dá para mostrar? Bom, eu preferia não mostrar, porque não sei, naturalmente eu iria ofender a pessoa que nos socorreu na hora em que nós precisávamos.
Mas existe alguma música no repertório dessas músicas que estão aí nos discos que vocês gravaram e tudo? Bom, todas as músicas em que tenha outro parceiro que não seja eu e o Nelson foi uma jogada dessa. É, né? É. Mas eu parei mais, sabe? Eu parei mais depois que eu entrei, ficamos a gente fazendo música junto. Foi que aí eu fugi daquele caminho, sabe? Que era premiado por juízo, né? Mas com o Guilherme não, com o Guilherme depois que a gente nos juntou, não fiz mais negócio não, sabe? Negócio de músicas assim não. Agora às vezes surge uma música que eles regravam, mas é regravação, né? Não tem nada de música zeneta, é difícil a gente agora gravar, tem que ser nosso, de qualquer maneira. Bom, mas de qualquer maneira vocês têm que cantar uma música agora, tá na hora de vocês cantarem. Por exemplo, aqui tem rendido mais em matéria ou de direitos autorais ou de prestígio da parceria. Qual seria? Bom, a que rende mais em relação ao direito autoral, eu não sei dizer, porque o que nós recebemos é global, quer dizer, vou lá e recebo X. Sim, por todo o repertório. Por todo o repertório. Embora esse X, como eu disse a você, se for dividido, vai corresponder a menos de um salário mínimo por mês, na parte que me toca. E o Nelson é mais ou menos a mesma coisa, porque ele recebe um pouco mais que eu, porque o repertório do Nelson é maior. Mas em prestígio, a música que, assim, no meu caso, por exemplo, e eu creio que no Nelson também, talvez tenha sido a Flor e o Espinho. Faz um tom pra mim aí, Nelson. É menor? É menor, acho que é lá também, né? Lá, Ré menor. É Ré menor. Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Eu não sei se vocês concordam comigo. Bom, só para uma informação, a Flor e o Espinho, eu estou com um disco aqui. Os autores são Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Alcides Caminha. Bem, o Nelson, esse seu violão realmente chama a atenção nesse momento. Você teve, assim, algum modelo, alguém que tenha te ensinado a tocar violão? Acho que não, né? Isso aí é próprio mesmo de Nelson Cavaquinho, né? Não ouvi nada dele, não aconteceu. Isso foi uma coisa que o meu pai era mestre de Lúcia da Polícia Militar, mas já muitos 1922 eu me lembro que eu tinha 22, eu tinha 12 anos, né? E então eu tinha um tio que lecionava, a gente tratava de tio, tio Alrino. Então a música sempre tinha músicas em casa, às vezes eu dormia lá. É como eu sempre boto a criatura em casa para dormir, que do meu pai era a mesma coisa, sabe? E então acontece que eu nunca pedi a ninguém para me ensinar. Eu olhava para os dedos dos outros, aquela coisa, com aquela vontade de tocar. E eu sei que cheguei ao ponto. Tanto que eu estou com 2 dedos só. O pessoal ri quando eu disse como é que posso fazer isso com 2 dedos. Então eles começam a olhar para mim. Eu digo, pois é, o negócio não me acostumou, o negócio é esse aí, tá vendo? Não é então. Aí eu não sei quem foi que me disse, Nelson, se você então pegasse, se utilizasse desses dedos todos, que seria aí, podia tocar muito violão. Só com 2 dedos você faz isso. Mas eu tô bem. Até o momento você se recusou a cantar dentro desse programa, né? Você só quis acompanhar o Guilherme. Mas nesse momento eu ia pedir para você cantar. Eu, né? É. Nós fizemos uma música que agora que tá... Eu também, todo lugar que eu canto essa música, é bem aceita essa música. O Guilherme também, quer ver? Sim. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora.
Chora, chora, vou embora, vou deixar a saudade como lembrança. Adeus, linda criança. Se eu ficar, vou sofrer muito mais do que já sofri. Vou com Deus, vou sair daqui. O nosso sonho chegou ao fim. Não adianta chorar por mim. O amor quando nasce é bonito a gente ver. Que bom se não chegasse o momento do amor morrer. É por isso que eu sinto meu peito tão magoado quando venho dizer que está tudo acabado. O que eu acho mais espantoso, e me surpreende de uma maneira negativa, é o fato de vocês ganharem pouco relativamente em direitos autorais, quando o prestígio de vocês é dos maiores da música brasileira atual, né? Eu acho que em matéria de prestígio, de honrarias, vocês têm tido tudo, né? Agora, Nem tudo, né? Não tudo, Ou né? quase tudo. vocês querem saber de uma coisa? Vocês devem estar cientes disso, né? Que os cantores, a maior parte deles, às vezes conversa comigo, dizem, ô Nelson, eu ganho dinheiro com show. Minha venda de disco, nada, pouco. Muito pouco mesmo, caiu muito mesmo. E acontece que show, essa coisa, os artistas são sempre chamados, ser convidados, então, aí que vem sempre alguma coisa, porque se for venda de venda de disco, está esculhambou tudo. Agora, em matéria de homenagens, a propósito dos 30 anos de parceria, houve alguma coisa já manifestada, Guilherme, a respeito da obra de vocês? O Nelson tem sido muito homenageado. Eu não. Você falou em prestígio. Esse prestígio vem do Nelson Cavaquinho. Porque é o seguinte, o Nelson Cavaquinho é um ídolo na nossa música popular. Queiram ou não, o Nelson Cavaquinho vai ficar no dia que ele morrer. Eu espero que esse dia esteja bem longe. Ele vai ficar aí. E eu sou o vadico da vida do Nelson. De maneira que, não sei, na ocasião em que eu conheci o Nelson não era o Nelson de hoje. Mas eu me cheguei ao Nelson por uma questão de admiração, da admiração que eu tinha por ele e da amizade. Nós ficamos amigos, e primeiro parceiros, depois ficamos amigos e mais tarde compadres, porque eu batizei a filha do Nelson. Então esse prestígio, porque o Nelson sempre foi um homem muito popular. A cidade toda conhecia o Nelson, mesmo naquela época. O Nelson vivia pelos botequins, cantando e tocando pelas madrugadas. E de maneira que era muito conhecido. E um autor de grande valor, como todos nós sabemos. E eu me juntei ao Nelson e estou indo nesse embalo também. Essa é a razão do nosso prestígio, da admiração que existe por nós, graças ao Nelson. Guilherme, e dá para você explicar por que você ficou assim, quase que desconhecido durante muito tempo nessa parceria? Realmente você se tornou mais conhecido ultimamente, que às vezes as pessoas nem te conheciam. Depois da o Nelson aposentadoria, né, da Casa Edson. É? Foi depois da aposentadoria da Casa Edson, você teve tempo para isso. Não foi não. Isso seria culpa de quem? Do Nelson ou sua? Porque podia ser sua também, peraí. de você se esquivar. Peraí, isso aí, essa observação tem sido feita. As pessoas falam isso comigo, inclusive às vezes querendo culpar o Nelson. Culpar o Nelson, né? Dizendo que o Nelson te escondia e tal. Mas eu acho que não. Muitas vezes eu até me acho. voltava, sabe? Eu digo, mas será possível, se eu ser tão honesto, como é que vão fazer esse juízo de mim? O que há? Não, o Nelson não. Eu ficava contrariado, sabe? Eu entendo perfeitamente e cito um exemplo. Eu, quando sou vadico da vida do Nelson, é porque sei que vou ficar como Guilherme de Brito na vida do Nelson, como o vadico ficou na vida do Noel. E o Noel não tem culpa nenhuma disso. Ainda hoje, as músicas são apresentadas como sendo só do Noel Rosa. Noel Rosa morreu e não funciona mais em termos assim de que ele pudesse esconder o vadico. É que o negócio é natural. O Nelson, esse prestígio muito grande,
um jeito de grande projeção, conseguiu se projetar graças ao seu valor. Popular, né? O Nelson é a típica figura popular. Né? A figura popular, e de maneira que é o Nelson que é citado, mas ele não tem culpa disso. As pessoas dizem, poxa, mas tocaram uma música, só falaram no Nelson Cavaquinho. Eu digo, e daí? O Nelson te esconde? Não, o Nelson não me esconde. O Nelson está lá na casa dele, o programador programa a música, vê Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, e põe só Nelson Cavaquinho. E o Nelson Cavaquinho não tem nada com isso. E vocês chegaram a brigar alguma vez por causa disso? Ou algum mal entendido? Eu não sentia mal essa vez, sabe? Mas não dizia, eu não sei que a culpa não era minha nem deles, não. Eu não cheguei a brigar, e jamais eu brigaria com o Nelson, porque primeiro é que eu não sou de briga, eu não sou de brigar com ninguém. E principalmente com o Nelson, que é aquele cara que conversa com você que eu respeito, é meu amigo, meu compadre, com esse eu jamais brigaria. Mas eu entendo perfeitamente por que isso acontece. Sei que ele não tem culpa nenhuma da coisa. Mas ultimamente, vocês que são programadores estão lembrando de mim, estão me citando, e eu aproveito a oportunidade para agradecer. Modificou muito a situação do Guilherme. Não tem de quê. Não, e também esse fato de você ter realmente se aposentado, né? Então você teve mais tempo para circular. Não é? Porque você antes tem aquele negócio que você falou, de entrar às 8 da manhã e sair no fim da tarde para encontrar o Nelson Boutique em São Jorge. Eu trabalhava e o Nelson ficava tocando. Pois é. E o Nelson era encontrado de madrugada. De madrugada. Eu já encontrei. Você tinha que dormir. Deixa o Nelson falar, o Nelson tem um Eu depoimento. já encontrei, sabe, quem dissesse, olha, o falecido Wilson, uma ocasião dessas peças queria fazer uma parceria comigo, para gravar, eu falei, não, fazer uma música comigo. Mas ele sempre tinha receio de estar ao meu lado, sabe, porque o pessoal vai dizer, o Nelson de vender música, vende você, eu quero escolher. Então vou dizer que eu também comprei a música do Nelson em 3 parcerias. Isso aí, essas coisas, tudo nasceu, hein? Tudo aconteceu. Então eu digo assim, mas será, meu Deus? Tinha compositores que disseram, Nelson, você quero entrar de parceria contigo, fazer música contigo, mas o que pode acontecer é o seguinte, é que eu tenho que gravar mais 5 músicas com você, que é para acreditarem que eu fiz com você. Ora, eu digo, mas que conversa de ser trouxa, que conversa é essa? Queria chegar em mim assim dessa maneira. Eu digo, rapaz, tu quer uma que eu não posso fazer nada com você agora, porque eu estou com o Guilherme, né? E isso eu acho um ridículo, você trazendo um troço assim, que tem receio, quer aparecer, mas será possível? Você vê, outras são coisas músicas que quase o parceiro não se falava nele, né? Você se lembra da Amélia, né? A Amélia era assim, o Ataúf que até um certo tempo era só gritava no Ataúf. Está dizendo que não parceiro. Olha, e tem aqui, vocês me desculpem, mas tem aqui um exemplo que eu vou citar, não vou lembrar a música, que o Nelson também não vai lembrar, porque depois teve um problema com essa música. Mas eu me lembro, porque eu sabia que ia correr esse risco. Que na ocasião, o Nelson vendia música para todo mundo. Eu sabia que eu gravando com o Nelson, iam dizer que eu comprei, que eu dei dinheiro para entrar na música do Nelson. Então nós fizemos um samba, e eu não vou citar o samba, porque eu vou magoar alguém, iria magoar alguém aqui nesse momento. Então, um dia eu peguei o jornal, por sinal, nosso Jornal do Brasil, e o repórter, que eu não me lembro qual é, essa reportagem eu não tenho mais, disse assim, poxa, eu acordei hoje, eu ia trabalhar, encontrei o Nelson num botequim na Praça Tiradentes, cantando um samba muito bonito. Eu tinha feito a segunda parte desse samba, um samba muito bonito, e o Nelson Cavaquinho tomando cerveja preta de manhã, cheio que foi trabalhar, o Nelson estava vindo da madrugada dele, e eu ouvi o Nelson cantar um samba muito bonito, e citou o samba, que eu havia feito a segunda. Então, o repórter disse assim, eu quero ver quando esse samba, amanhã, quando for gravado, quantos parceiros vão aparecer, né, nessa música. E eu tinha feito a segunda parte. Mas depois teve um problema com a música aí, por isso que eu não quero citar, que vou magoar inclusive um amigo nosso, e realmente eu saí da música. Então, eu digo, poxa, mas felizmente essa música foi censurada, depois não foi avante a coisa, mas então eu sabia que ia correr esse risco com o Nelson, porque o prestígio do Nelson é muito grande. Eu, Guilherme de Brito, pequenininho do lado dele, da estrela, com esse brilho todo, eu sabia. Bom, era, né, Guilherme? Você era, agora já não é mais, né? Com continuação chegou o ponto que a gente só faz, felizmente, só fazendo as coisas bonitas, né?
E cada vez ele cresce. Eu cresço sim, eu já cresci, mas quero, graças a Deus, crescer mais, né? E o Guilherme, você sabe que chegou um ponto também que todo mundo, quando fala em música de Nelson Cantor, já sabe que é Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Todo mundo já sabe em São Paulo, todo lugar. Agora, né? Agora, então, eu chego em São Paulo e digo assim, o pessoal, o Nelson e o Guilherme tá lá embaixo. O Guilherme esteve lá em casa ontem, comecei a vir para cima em São Paulo, sabe? Que São Paulo ele respeita muita gente, qualquer lugar do Brasil, qualquer parte é assim. Agora é assim, um pergunta, Guilherme, como é que vai o Guilherme? Aquela já sabe, acabou, pronto. Agora não há mais dúvida não. O Guilherme e Nelson, tem um gênero aí de samba que eu acho que vocês não gostam muito, que eu não me lembro que vocês tenham feito. É o Partido Alto. Vocês nunca fizeram, né? Eu sei que vocês já cantaram, mas como autores vocês nunca fizeram, nunca né? temos Partido Alto. Agora nós temos um Partido Alto que é da Gamboa. O negócio nós estamos ajeitando agora. E de maneira que acho que é o único Partido Alto nosso, né, Nelson? Dá pra vocês mostrar? Dá pra mostrar um pedacinho? Que eu não ou inteiro? Batucada é boa quando tem batucada é boa quando tem gente lá da Gamboa. Só termina quando a lua se despede, o sol desfaz a garoa. Batucada é boa quando tem gente lá da Gamboa. Só termina quando a lua se despede e o sol desfaz a garoa. Quando a batucada tem pandeiro, violão, cuíca, cavaquinho e mulata de pé no chão. A gente esquece que a noite foi embora, o dia vem surgindo e o sol já está de fora. Batucada é boa. Pensei que o Guilherme fosse participar também do partido, mas ele... Eu lancei música nova, até nem sei, eu já tinha feito a primeira. Então na casa dele resolvemos a situação dessa maneira, sabe? Você não tem feito também, a não ser, acho que o Nelson fez um samba. Não tem mais uma do não, Guilherme? Não tem mais outra não, né? Tem não, nosso negócio vocês naquele 4 anos de samba, vocês cantaram do Candeia, né? Vocês outra participaram, coisa, né? sabe? Mas aquele partido era do Candeia e na hora, cada um faz um verso aí. Então esse verso foi feito lá no estúdio. O verso que o Nelson fez, o verso na hora, eu fiz o meu verso na hora também, o Elton Medeiros e o Candeia. E o Candeia, né? O refrão era do Candeia, é do Candeia, ou era do Candeia. Como é que eu diria? É do Candeia. Continua sendo, Continua sendo, né? Continua sendo. É o não vem que assim não dá, né? Mas você pegou o violão aí por quê? O que você queria mostrar aí pra gente aí? Não, das músicas, das letras que eu ponho assim, calcadas na vida do Nelson. Nós agora fizemos um samba que é sempre baseado, eu escrevo baseado na vida do Nelson. Então, tem esse samba aqui que eu gosto muito, o Nelson Gonçalves gravou, e o Nelson começou a letra, e eu fui seguindo, me baseando na vida dele. Naquele cara que era desprezado, como eu o conheci na época, e hoje é um homem respeitado, convidado por todos para festas, enfim, é o Nelson, o grande Nelson Cavaquinho de hoje. E então eu fiz assim. Mas esqueci. Como é bom a gente ser amigo. Como é bom a gente ser amigo. Como é bom a gente ser querido. Pois só é assim quem pensa em Deus quando amanhece. Como é bom a gente socorrer a quem padece. Eu que já vaguei nas madrugadas e já fui o dono das calçadas. Para todos aqueles que me estenderam a mão, dividi meu coração. Hoje me
recebem nos salões iluminados, cabelos prateados, mas eu não vou mudar, pois eu me apresento com o mesmo violão e o mesmo coração que ainda tem amor pra dar. Eu que já vaguei nas madrugadas e já fui o dono das calçadas, pra todos aqueles que me estenderam a mão, dividi meu coração. Nelson, você tem assim uma certa atração pelo tema morte, mas eu tenho a impressão que eu acho que já ouvi você dizendo que até tem medo dela. Não, Por que tenho... você fala tanto em morte, hein? Sei lá, rapaz, você já viu, já assisti. Eu me lembro da Espanhola muito em 1918, né? Então acontece que eu falo muito da morte, aquela coisa, era pra não falar na morte, né? O Nelson Tadinho, é bom lembrar, porque tem gente que nasceu muito depois, não sabe disso, que a espanhola não é uma espanhola que você namorou, não. A que eu falo é uma peça que veio aí, certo? É como em 1918, é. Muito pior que a Malvina de hoje em dia, né? Pior foi a humanidade toda, né? Naquele morreu muita gente, então eu guardo isso, os caminhões chegavam cheios de cadáver, aquela coisa. Mas eu falo sempre na morte, né? Então tanto que eu fiz um troço aí, que todo mundo acha casa quando eu conto, uma historiazinha que eu inventei, que eu morava na linha de São Paulo, lá perto de Mesquita, então eu, por exemplo, tinha um pijama encarnado, que eu gostava muito dele, comprei, então eu ia de pijama encarnado, sabe? Eu morava com uma criatura, que ela saía de manhã e segunda-feira para trabalhar, só vinha de sábado, então a minha vida era fazer música, botiquim, beber cana o dia todo. E chegava de noite e ia para Ponte de Mesquita, sabe? Eu voltava às 2, 3 horas da manhã. Chegava, o pessoal, a mulher não estava em casa, então eu pedi aos vizinhos para fazer chá para mim, aquela coisa ressaca danada. Mas numa ocasião, então, eu tomei uma água tão grande que eu vou para casa, que eu passo que eu vou morrer hoje. Sabe? Aí vim vendo aquela coisa toda, pensando em chegar em casa quanto mais depressa possível, seria melhor para mim. Eu digo, eu vou morrer mesmo. O negócio tá ruim. Nem falei com o pessoal, peguei o violão e vou embora. Sabe? Mas cheguei em casa, eu digo, o negócio tá piorando, como é que eu vou fazer? Aí eu encostou o violão, eu não vou chamar vizinho nenhum não, porque já é uma vergonha, se vizinho estiver ganhado. Aí me deitei, mas sonhei, tive um sonho que eu tinha como é que se diz, tinha morrido, eu tinha acordado, sonhei que ia morrer. Às 3 horas da manhã o relógio despertou 12h30, eu digo, é hoje que eu vou embora mesmo, sabe? Bom, aí o ponteiro subindo, veio um troço na minha testa, que eu fiz, aí eu botei quando estava faltando 5 para 6, eu botei o ponteiro pra meia-noite. Eu digo, eu não vou nessa de maneira nenhuma. Aí comecei a beber conhaque, alcatrão, passou. Eu digo, agora quando tiver assim, passando mal, eu vou fazer a mesma coisa. Mas não, seu pijama encarnado, você falou no pijama encarnado aí no meio da história. O que tinha um pijama encarnado é que eu gostava muito dele, de pijama tocar violão lá em cima da ponte de Mesquita, sabe? O pessoal tá me acompanhando, tinha aquele tempo de varejo, agora não tem mais, né? Tinha de varejo, aquela coisa. Ô Guilherme, você não retratou ainda nos seus quadros o Nelson com esse pijama encarnado, não, né? Não, mas eu imagino como é que devia ser maravilhoso o Nelson em cima da ponte, pijama encarnado, com o violão embaixo do braço, cheio de cana. Mas o Nelson, ele não gosta, a verdade é que ele não gosta que fale na morte. E eu, não sei porquê, as nossas letras são sempre tristes. E a minha mulher diz, poxa, mas você só faz um negócio assim, devia fazer mais alegre e tal. E o Nelson não gosta de falar na morte, e eu gosto de falar na morte, porque eu acho que a morte deve ser uma coisa maravilhosa. Não gosto não, tanto se eu tivesse não gostasse, eu não falava, né? Mas ela lá e você aqui. Ah, peraí, é ela lá pra lá, sabe? Não, eu acho que... Tanto que eu digo assim, quer saber uma coisa, eu falo muito na morte, que é pra lá ver se me esquece, sabe? É isso que eu penso. Vocês têm uma música agora que vai ser apresentada no MPB, não é isso? Vai sim. Na próxima finalista. E essa fala de morte também, não? Não, essa não fala morte. Mas só não pode cantar aqui. Não, só não posso cantar aqui. Mas também foi uma letra que eu fiz calcada na vida do Nelson. Meu velho coração. É o Nelson, numa aventura com uma moça que tem aquela, se eu não me engano, é rugas, que ele fala, meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança, então... Baseado nisso, eu fiz a letra desse samba. Aqui, já que você não pode cantar esse samba, canta então o Rugas. Não, espera aí, eu queria falar
eu queria concluir o que nós estamos falando a respeito da morte. Ele não gosta que fale na morte. Eu não me importo de falar na morte. Inclusive, acho eu que a morte deve ser uma coisa mais... Você sabe que a natureza é perfeita. De maneira que, assim como é bonito a criança nascer, para a criança deve ser bonito o jeito de morrer para ele também. Que Deus ia terminar a coisa de um modo que seria lindo, acho eu. Então, eu entendo que a morte deve ser uma coisa maravilhosa. Tanto que você vê que todo mundo morre e fica por lá. Ninguém quer voltar mais. Nunca se viu um morto voltar aqui para essa vida de sofrimento nossa. É porque a morte deve ser boa. Então, eu gosto de falar na morte. O Nelson, inclusive, as primeiras que eu fiz, e o Nelson... Não, você vem falar em morte aqui, essa coisa, e deixou para lá. Então, falando em morte, um dia eu fui lá no cemitério do Caju e vi em cima da sepultura do Noel Rosa um violão. Tem um violão lá bonito. E aí nós fizemos um samba assim, quer ver? Faz um ré menor. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Você vê, né, que o Guilherme entra também no tema, no clima do Nelson Cavaquinho. Além disso, ele citou o Vadico aí, que era excelente melodista, músico e tudo, colaborador do Noel, nas talvez mais famosas músicas do Noel. Mas além dele escrever os poemas, as letras e sugerir músicas com o Nelson, nessa parceria de 30 anos, ele também pinta o Nelson como tema dos seus quadros, né? Então ele está fazendo mais do que o Vadico. E eu estou chegando à conclusão que ele também é santo, assim como o Nelson, que ele é santo, Guilherme de Brito também. É porque ele sabe que eu me dedico sempre a esse sistema, né? Como, quer ver? Eu falo em morte há muitos anos, sabe? Então nós tínhamos uma música que era assim: eu tenho amigos enquanto eu viver, eu tenho tudo enquanto eu merecer, mas se amanhã morrer, a maior parte dos amigos não vai viver, tá vendo? Então, tem aquele com o Guilherme. Foi a primeira vez, parece que foi quando eu cheguei de ressaca na casa do Guilherme. Não sei se ele lembra, não, na ocasião do macaco, a gente fazendo do macaco. Então, a pessoa que era em Mangueira, quando morre um poeta, todos choram. Vivo tranquilo em Mangueira porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer. Mas o pranto em Mangueira é tão diferente. É um pranto sem lenço que alegra a gente. Hei de ter alguém pra chorar por mim, através de um pandeiro e de um tamborim. Em Mangueira, quando morre um poeta, todos choram. Vivo tranquilo em Mangueira porque sei que alguém chorando quando eu morrer. São 130 anos de parceria, né? 130 anos. E nós estamos esperando chegar a 230. Bom, agora só uma lembrançazinha daquele começo da parceria. As pessoas na vizinhança, por exemplo, Guilherme, não achavam muito estranho você, um operário, um trabalhador da Casa Edson, que saía de manhã e voltava de tarde, quando voltava, ir pro botequim São Jorge e ficar lá compondo com o Nelson Cavaquinho? Eles não falavam, não tentavam te tirar desse caminho, ou desse, para eles, mau caminho? Falavam sim. Não, eu acho que como mau caminho não, porque
Eu era assim um cara muito pobre, de maneira que eu estava procurando melhorar a minha vida. Então, como mau caminho, não. Mas você sabe, eu trabalhava, eu pegava às 8 horas na casa Edson. Tinha que sair de casa às 7 horas. Acordava às 6 horas da manhã. E saía às 6 horas e ia encontrar com o Nelson na Praça Tiradentes. Então, ali nós ficávamos até meia-noite, 1 hora, 2 horas. Eu ia chegar em casa às 3 horas para me levantar às 6. Então, tinha aquela bronca, né? Você... essa coisa... Mas eu fui muito censurado a esse respeito. Mas continuei e, graças a Deus, hoje a situação nossa em relação ao trabalho está muito boa, porque os cantores nos procuram hoje. Quando nós andávamos, eu e Nelson, atrás dos cantores, nas rádios, e que ficávamos às vezes na sala de espera esperando um cantor que entrava no estúdio e nos dizia para esperar, nós ficávamos esperando, ele saía por outra porta e nós, quando davam pela coisa, o chefe já tinha ido embora. Eu não vou citar aqui hoje. Esses cantores que nos fizeram isso na ocasião, hoje nos procuram para gravar a vida como é que muda. Então, mas foi gratificante. A situação em relação a isso hoje é ótima, nossa, que os cantores nos procuram. Somos amigos de todos os cantores, já gravamos com quase todos os cantores, com raríssimas exceções. E então, tá bom. Agora, quanto ao direito autoral, é que o negócio não muda, continua no mesmo sofrimento de antigamente. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao fim, como vocês viram, o tempo voou. Mas eu só queria lembrar uma coisa, nesses 30 anos comemorados em 82, da parceria de vocês, uma coisa, eu acho que vocês não fizeram ainda o disco que satisfaça a ambos, representativo da parceria. Será que já fizeram? Não, porque foi sempre assim, o Nelson sempre fez o disco dele do lado de lá e eu, agora, no fim da vida, é que a Eldorado me convidou para fazer um disco, eu fiz, e esse disco que você tem aí. Agora, é um projeto na RCA de nós fazermos um disco, eu e Nelson. Então, não sei se vai dar, se realmente eles vão realizar. E eu espero, porque esse seria o disco da nossa vida, ou pelo menos da minha vida, se fosse possível. E um show? Houve alguma coisa falada para se fazer ainda este ano? Um show em homenagem aos 30 anos da parceria, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito? Nós fizemos um show no Teatro Opinião, com o Jorge Coutinho lá, o diretor, nos convidou. Nós fomos homenageados lá no Teatro Opinião. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para agradecer ao Jorge Coutinho e ao Baia, que teve um bolo muito bonito, só que botaram uma vela muito grossa no bolo, uma vela só muito grossa, e eu e Nelson tivemos que apagar a vela. De maneira que foi essa a única homenagem que nós tivemos, a única lembrança que nós tivemos dos nossos 30 anos foi no Teatro Opinião com Jorge Coutinho e o Baia. Bom, e agora vocês no violão cantando, pode ser para terminar? Um númerozinho para encerrar o programa. Qual Curtinho. Nelson, começa aí, qualquer um. Foi assim. Qualquer um. Isso. Adoro. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando, e assim vou me acabando.